Essa é a terceira palavra que eu reparto com você, que tem uma temática voltada para a escatologia. Eu tenho feito isso já há alguns domingos e eu quero conversar com você hoje em cima do texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Todo livro, praticamente, de 2 Tessalonicenses, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos convivido com muitos pastores, muitos profetas, alertando a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na iminência, o tempo que estamos, a estação que nós estamos, o momento da história da humanidade que estamos passando, estamos vivendo numa janela temporal, diante da iminência da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro momento da história da humanidade, os sinais ficaram tão evidentes, apontando para a segunda vinda, como agora. Então, nós como cristãos, precisamos rever e relembrar o que o texto sagrado, que a palavra de Deus fala a respeito desses momentos, que importa tanto para todos nós, porque haverão, a humanidade vai ser tocada, vai ser coberta por alguns sintomas, algumas coisas vão acontecer em todas as nações, não só num lugar ou no outro, em todas as nações. E a palavra de Deus nos alerta, nos orienta da ocorrência dessas coisas, e a gente precisa estar a tempo. E é o nosso propósito repartir com você aquilo que a palavra fala a respeito desse momento, que tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo. Para preparar o nosso coração, preparar a nossa fé, para fortalecer a cada um de nós, para não sermos pegos de surpresa diante dos eventos escatológicos, dos eventos apocalípticos. Isso é muito importante e nós precisamos ficar sempre atento a essas coisas, né? E sensíveis ao nosso tempo, ao nosso momento. E uma coisa que é certo, que a gente vai dar reforço no final dessa palavra, no final dessa mensagem, e a gente reforça agora também, uma coisa é certa: nós estamos em tempos de intensificar a nossa oração, a nossa consagração, a nossa leitura da palavra de Deus, a nossa vida com Deus, repassar a vida. É tempo de testemunhar de Jesus, é tempo de falar de Jesus, é tempo de você investir na presença do Senhor, de você de verdade investir em tempo de oração, de você orar como nunca orou. Orar como nunca orou. Estudar a Bíblia como nunca estudou. Buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo. Mas ainda mais, é tempo de testemunhar de Jesus. Falar de Jesus para as outras pessoas, como você nunca falou até agora. É esse tempo. Nós estamos nesse tempo. Amém, queridos? É um tempo muito importante. Deixa eu repassar o que nós já fizemos nas duas últimas palavras, em 2, 3 minutos apenas. Baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, na primeira palavra eu extraí uma porção de 1 Tessalonicenses capítulo 4, na segunda palavra do capítulo 5, e hoje, nessa terceira palavra, eu vou me basear em 2 Tessalonicenses capítulo 1. E o que nós observamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, são duas coisas que a gente observa aqui, dois tópicos que Paulo vem desenvolvendo nesses dois capítulos, e ele faz duas coisas apenas. Pode projetar o slide? Duas coisas. Ele pratica exortação, ele faz exortações aos crentes de Tessalônica, e também ele reparte informações, importantíssimo isso aqui, informações sobre o quê? Sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Dois temas importantíssimos relacionados à segunda vinda de Jesus Cristo. Os irmãos de Tessalônica, você sabe, a gente já tem compartilhado, eles tinham questões a respeito dessa temática, tinham dúvidas,
E Paulo, sabendo dessas dúvidas, acabou escrevendo para os irmãos de Tessalônica e reforçando tudo o que ele já tinha ensinado quando presente na cidade de Tessalônica, ok? Projeta o outro, o mapa está aí? Isso. Só para relembrar, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ok? Não dá para ter muita certeza, próximo do ano 50 da era cristã. Na segunda viagem, ele passa em Filipos, evangeliza ali, passa por algumas poucas cidades, para em Tessalônica, evangeliza, passa um tempo em Tessalônica, promove muita evangelização, muitas conversões em Tessalônica, mas também uma grande perseguição é levantada na cidade de Tessalônica. Paulo sai fugido de Tessalônica e desce toda a região da Grécia ali e vai parar em Corinto. Ele para em Corinto, investe na cidade de Corinto, evangeliza Corinto, e quando chega as notícias dos irmãos de Tessalônica, e em Corinto, ele escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Isso tudo dentro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ok? E qual era a questão que motivou o apóstolo Paulo a escrever primeira e segunda Tessalonicenses? Questões a respeito da segunda vinda de Cristo. É para isso que ele escreveu primeira e segunda Tessalonicenses. Daí, nós começarmos a conversar e a falar com você sobre as temáticas da segunda vinda de Jesus Cristo, baseado em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ok? Embora, passa o quadro, projeta o quadro, embora tenhamos compartilhado com você algo sobre esse gráfico, eu não vou fazer isso agora, já fiz no domingo passado, a respeito de algumas posições, as diversas posições escatológicas. Fizemos isso o meu foco não é me deter num posicionamento, numa vertente escatológica, né, seja ela dispensacionalista, que trabalha com a temática do pré-tribulacionismo, ou mid-tribulacionismo, ou pós-tribulacionismo, aqui, ou então as linhas escatológicas baseadas no milênio, né, pensando no pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacional e o pós-milenismo e amilenismo. Eu não vou me movimentar sobre os assuntos escatológicos a partir destes padrões. Eu não vou fazer isso. Eu quero ir para o texto sagrado e quero extrair do texto sagrado o que ele está falando com a gente, ok? Então, vai ter momentos que esse conjunto de textos, verdades que a gente extrair do texto, vai se encaixar em algumas dessas posições. Como eu já comentei sobre cada uma dessas posições no domingo passado, se você quiser, acessa o YouTube, a mensagem do domingo passado, assiste novamente, verifica lá, mas é evidente que eu dei um sobrevoo em cima de cada uma dessas posições, para você conhecer mais profundamente cada uma dessas posições, as posições relacionadas ao arrebatamento e à grande tribulação, né, e as posições relacionadas à segunda vinda e o governo milenar do Senhor Jesus. Você precisa de material se quiser aprofundar nisso, né? E você pode falar com a gente ajuda você indicando alguns materiais para você mergulhar nisso um pouco mais, se você quiser. Então, pode tirar o quadro. A gente não vai conversar a respeito de posições escatológicas, mas a nossa intenção é se fixar no texto sagrado, como eu já disse. Muito bem. Então, exortações e informações a respeito da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Isso foi 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. Hoje, eu entro em 2 Tessalonicenses e eu quero dar um esboço geral de toda a epístola de 2 Tessalonicenses, para você ter uma ideia o que é que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica. E o texto que nós vamos fixar, nós vamos mergulhar um pouquinho mais, é esse que está grifado, que é o segundo item aí daquele esboço: ânimo durante a perseguição, porque estava acontecendo uma perseguição contra os cristãos na cidade de Tessalônica, nesse momento aqui que Paulo está escrevendo, ok? Então, ele faz exortações para os irmãos de Tessalônica. Vamos ver, então,
essa estrutura. Segunda Tessalonicenses começa com uma saudação, os 2 primeiros versos do capítulo 1, uma saudação muito simples, né? A gente vai ler. Depois entra na segunda parte, na estrutura da epístola, que é ânimo durante a perseguição, que é o texto em que a gente vai se fixar hoje, capítulo 1, de 3 a 12. Mas ele segue segue dizendo o seguinte: acontecimentos que precederão a segunda vinda. Aí entra no capítulo 2. Aqui é muito específico. O que Paulo compartilha no capítulo 2, de 1 a 12, é o tema central da epístola, ok? Mas antes de chegar lá, eu quero parar na saudação, porque tem um conteúdo dentro da saudação que Paulo já pincela a respeito da segunda vinda, e eu quero me deter nesse momento aqui, antes de ir para o capítulo 2, ok? Na semana que vem, eu entro no capítulo 2 e a gente vai verificar o que é que Paulo está falando aqui sobre a segunda vinda de Jesus, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Bom, aí ainda no capítulo 2, na sequência, a partir do 13 até o 17, você encontra uma temática: os fiéis devem permanecerem firmes. E aí é uma exortação. Percebe que Paulo sempre vai fazendo isso. Ele dá informações e faz exortações, dá informações e faz exortações. É muito interessante. Ele vai instruindo o povo a respeito dessa temática, mas não deixa de fortalecer e dar instruções e exortações para abençoar o povo, permanecer firme na lida, permanecer firme na fé cristã. Muito bem. Aí no capítulo 3, inicia o capítulo 3, ele começa com um pedido de oração. Aí ele está finalizando a epístola, ele sai um pouquinho do tema de escatologia, o tema da segunda vinda de Cristo, e ele pede oração para os irmãos de Tessalônica, e ele faz isso entre os versos de 1 a 5 do capítulo 3. Depois ele, caminhando para o fim, ele faz alguns conselhos e faz um apelo a uma vida decente, a ética cristã, a fé cristã, a decência cristã, a moral cristã, a prestar serviço para a sociedade, para manifestar Jesus na vida e na conduta da igreja. Ele faz alguns conselhos assim e finaliza a epístola com uma saudação final entre os versos 16 a 18 do capítulo 3. Amém? Essa é a estrutura de 2 Tessalonicenses, e a gente volta agora para a parte que nos interessa, que é o texto que a gente vai fixar. Baseado no capítulo 1, de 3 a 12, essa é a estrutura que está dentro do texto que a gente vai ler hoje, ok? Capítulo 1, eu vou ler desde o 1 até o 12, mas essa estrutura aí é a base, é a estrutura do nosso sermão, são os tópicos aí da mensagem de hoje, e já estou colocando elas antecipadamente para você ver. Dentro do texto que Paulo está animando os irmãos em tempos de perseguição, ele desenvolve, eu dividi em 3, e acontecem essas 3 coisas aqui. Primeiro, ele exorta a perseverança, ele fala da perseverança, da fidelidade e esperança no meio de uma perseguição, ok? Aí 2, Deus nos dará descanso no dia do Senhor. Aí ele está dando uma palavra de consolo. Fiquem firmes, porque um dia todos nós descansaremos. Mas o nosso descanso será no dia do Senhor, portanto, fique firme até lá. Amém, gente? Fica firme, porque as lutas vão passar. A gente vai lutar as lutas que tiver que lutar. A gente vai resolver os problemas que tiver que resolver. As dores vão passar. Tudo vai passar. Mas a gente tem que permanecer firme, porque quando chegar o dia do Senhor, aí então, todos alcançaremos o descanso. Em terceiro lugar, e até lá, aí é o conselho lindo do apóstolo Paulo. A gente vai finalizar a mensagem com esse terceiro item aqui, até que a gente chegue no descanso, até que o dia do Senhor venha, até que Jesus volte, a gente vai orar por capacitação, por poder, por dignidade, tendo vida digna cristã, para ser vivida e um bom testemunho de Cristo ser visto em nós, por fé e por operosidade, sermos uma igreja que ora,
uma igreja capacitada, empoderada pelo Espírito Santo, que é cheia de dignidade, de fé e de operosidade. A igreja não perde essas características, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio de perseguições, mesmo no meio de dificuldades. A gente manifesta essas características e essas virtudes para a cidade, para o lugar onde nós estamos. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Amém, queridos? Minha e sua, de todos nós. Tudo bem? Tudo bem? Vamos para o texto? Então, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1. O texto diz assim: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, olha interessante, olha o time que estava com ele lá em Corinto, né? Está escrevendo para os irmãos de Tessalônica, e em Corinto está esse time. Não eram só os três, tinha muito mais obreiros junto com o apóstolo Paulo. Ele sempre realizou trabalho em equipe, como Jesus, sempre trabalhou em equipe, né? Muito legal. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aí entra no verso 3, que é o texto principal de hoje. E entrando no verso 3, já entra nessa primeira parte, de 1 a 3, vira o slide. Isso. Nessa primeira parte, ele está falando sobre perseverança, fidelidade, esperança na perseguição. Por quê? Antes de ler o texto, o que é que está acontecendo? Lá em Tessalônica, Paulo, ele saiu de Tessalônica por causa de uma perseguição. Houve um grande levante na cidade contra o apóstolo Paulo e contra os cristãos na cidade de Tessalônica, e foram para perseguir Paulo, para capturar o apóstolo Paulo. A intenção era matar o apóstolo Paulo, e as pessoas descobriram isso, e o apóstolo Paulo saiu da cidade. Foi quando ele desceu na direção de Corinto, depois ficou em Corinto. No entanto, a igreja estava estabelecida na cidade de Tessalônica, então a perseguição se voltou para a igreja. Teve pessoas que foram capturadas, membros da igreja, líderes da igreja já, foram capturados na cidade de Tessalônica e foram levados para a prisão, bateram neles, castigaram essa galera que já era da igreja de Tessalônica, e a perseguição, ela continuou. A igreja estava vivendo, alguns poucos anos depois, talvez um ano depois, na verdade, um ano depois, Paulo já está em Corinto, está escrevendo essa carta, e a perseguição não diminuiu, ela continuava intensa. E alguns na cidade de Tessalônica estavam dizendo que possivelmente Jesus já tinha voltado, e já tinha acontecido o arrebatamento, já tinha acontecido essas coisas todas, e estava confundindo os irmãos de Tessalônica, porque não era esse o ensino que o apóstolo Paulo tinha deixado lá na cidade de Tessalônica. Quando você lê o texto, você observa que às vezes ele diz assim: assim como eu os instruí, assim como eu lhes expliquei, quando estava aí com vocês. Ou seja, o tema da segunda vinda de Cristo, Paulo falou bastante sobre isso lá na própria cidade de Tessalônica. No entanto, houve essa confusão, gente, torcendo os ensinos do apóstolo Paulo, criando muitas dúvidas. Por isso, eles perguntaram para o apóstolo Paulo mais a respeito disso, e Paulo então está respondendo. Mas a ênfase aqui é que não havia só a questão da dúvida, estava acontecendo perseguição. A igreja estava sendo perseguida de verdade. E como dentro do assunto da segunda vinda, na proximidade da segunda vinda, também vai acontecer perseguição? Estão comigo? Né? Como na proximidade da segunda vinda,
Ninguém, é ruim, né? Falar amém para esquecer, né? Deus abençoe todo mundo, amém. Todo mundo grita amém, né? Quando vai ter perseguição na segunda vinda, misericórdia. É mais fácil gritar misericórdia do que amém, né? Amém, vamos gritar misericórdia, amém, misericórdia, né? Vamos fazer isso sim, não há nada de errado nisso. Então, como eles já sabiam, né, que haveria perseguição na proximidade da segunda vinda, e eles estavam debaixo de perseguição, estava criando uma baita confusão nos irmãos lá, e alguns estavam achando que a coisa já tinha acontecido, né? E Deus já tinha arrebatado alguns e tal, mas não tinha acontecido. Aí então Paulo, ele entra falando sobre esse assunto. Só que você está na saudação, entenda que ele só vai entrar propriamente dito na temática no capítulo 2. Agora, ele está na saudação, e ele já menciona alguma coisa sobre isso. Então, nessa saudação, ele fortalece os irmãos de Tessalônica. Ele dá um gás lá, dá uma gasolinada na fé da galera, para eles ficarem firmes na fé. Então vamos ver o que é que Paulo fala nessa primeira parte, com ênfase na perseverança, fidelidade e esperança no meio da perseguição. Aí verso 3, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Eu chamo a sua atenção para isso. A galera está sendo perseguida e tudo mais. Olha o coração do apóstolo, e como ele compartilha o texto, ele não lamenta, ele não fala assim, o que será que está acontecendo? Não sei explicar para vocês sobre isso, nada disso, faz parte, as lutas fazem parte, as perseguições fazem parte, aliás. Bom, vamos seguir. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Esse é o coração do apóstolo. Ele está com o coração cheio de gratidão. Ele vai falar sobre perseguição, mas ele está com o coração grato. Porque eles estão operantes, olha. Pois sua fé tem se desenvolvido. Cada vez mais. Pastor, sabe, está tão difícil, tantas lutas, está difícil de orar, está difícil de ir para a igreja, tenho lutado tantas lutas, Amado, olha aqui para mim, amado, as lutas, elas não são maiores do que o nosso Deus. Os problemas não são maiores do que o poder do Espírito Santo que habita em nós. Espera lá. As investidas do nosso inimigo, por acaso, são mais poderosas do que o poder de Deus que habita em nós? Não. Por acaso as misericórdias de Deus se afastaram de nós? Por acaso Deus está economizando a sua graça, a sua bondade, o seu poder para cada um de nós? Fala comigo. Obrigado. Por acaso a mão do Senhor está recolhida para que não possa se mover, abençoar, liberar poder, acionar os anjos, acionar o céu, para se mover a nosso favor? Por acaso a mão do nosso Deus está encolhida, que não possa salvar e abençoar? Claro que não. Irmão, os problemas só podem fazer uma coisa com a gente: depurar a nossa fé. Lustrar nossa perseverança, afiar nossa fidelidade, purificar nossa oração.
nos dá mais experiências de provisão sobrenatural, nos dá mais experiências de milagres, nos dá mais experiências com a voz de Deus aos nossos ouvidos e ao nosso coração, repartindo as suas sabedorias para a gente poder resolver os nossos problemas. Os problemas só podem fortalecer você, criar músculo no teu espírito, criar músculo na tua fé, criar músculo na tua oração, criar músculo na tua espiritualidade. Amém, queridos? Aí ele fala isso. Uau! Sou grato ao Senhor, pois sua fé tem se desenvolvido. Não apenas permanecer, crescer. Amém? Não apenas ficar firme, crescer. Transcender. Ir além. Ir além. Desenvolvido cada vez mais. E seu amor uns pelos outros tem crescido. Uau! Não é só ficar firme, não é só ter a fé crescendo, não é só depurar a nossa perseverança, não é só amadurecer, não é só amadurecer a nossa oração, a nossa busca pelo Senhor, mas o nosso serviço não para. O nosso serviço para com os irmãos não para. O nosso serviço cristão não para. O fazer bem não para. O ser bondoso não para. O ser generoso não para. A gente não economiza generosidade, mesmo num dia de luta. É difícil, pastor? Claro que é. Não vamos também dizer que tudo é sussa, porque não é. Mas esse é o nosso desafio, amados. A gente buscar o Senhor, a gente pode ir até a fonte de poder. A gente pode buscar o Senhor na sua presença, no seu santuário, a gente pode ir àquele que é o poder personificado, a gente pode orar. Amém, queridos? Mas é isso. Então, o amor não para. E o seu amor uns pelos outros também tem crescido. Não é apenas a gente continua fazendo, é aumentando. Amém? Aí no verso 4. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. E eles estavam sofrendo perseguição e aflição. Perseguição e aflição. As perseguições são as pressões que vêm de maneira externa, vêm de fora para dentro. As aflições, às vezes, são as crises que nós mesmos temos em nosso coração. Amados, isso é a vida cristã. Ok? Isso é a vida cristã. Você tem poder, você tem força, você tem família, você tem o amor, você tem a ação sobrenatural de Deus. Você tem o céu a teu favor se você busca o Senhor. Você tem a disponibilidade de milagres. Você tem o braço forte do Senhor à tua disposição. Você tem as promessas da palavra de Deus. Você tem um recurso da oração. O poder de Deus se move a teu favor. Você pode contar com os impossíveis do Senhor. Você pode contar com o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde emocional. Você pode contar com tudo isso. Amém, queridos? Nós podemos contar, mas seria ingenuidade da gente, no nosso cristianismo, não ficar atento ao fato de que nós vamos na contramão do mundo. A igreja se movimenta na contramão do mundo. O mundo preza pela mentira e nós pela verdade. O mundo preza pela imoralidade e nós pela santidade. O mundo preza pela desvalorização da família e nós lutamos pela família. O mundo usa o dinheiro de qualquer jeito, nós dizimamos e santificamos tudo aquilo que está
na nossa mão. O mundo jaz no maligno e nós somos do reino de Deus. O mundo lida bem com o pecado, se diverte com o pecado, se distrai com o pecado. Nós nos regalamos em Jesus Cristo, nos alegramos em Cristo, completamos a nossa vida na adoração, vivemos em família, comungamos em família, na família de Deus, gostamos das coisas do céu, lidamos com as coisas da eternidade. O mundo se diverte com o que é passageiro e depois vai se perder. Nós regozijamos com a nossa herança eterna. Também regozijamos com muita coisa aqui, porque tem uma coisa que o crente sabe fazer, é curtir a vida aqui. Porque a gente vai aprendendo, a gente aprende o que é amor de verdade, a gente aprende o que é se divertir de verdade, a gente aprende o que é ser feliz de verdade, a gente aprende o que é amar de verdade, a gente aprende. E não só, andando com Deus, nós temos os nossos pecados perdoados. Uau! Nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos libertos. As trevas já não têm mais poder sobre nós. Os diabos, os demônios, os diabos, o que eles podem fazer para com a gente é barulho. Porque todos eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Eu já fiz isso uma vez. O demônio começou a falar um monte de coisa, eu lembrei da cruz do Calvário. Pensa num demônio irritado. A coisa já está feita e já está consumada. Jesus já é Senhor dos senhores. Ele venceu a morte. Ele já sujeitou para debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E é só uma questão de tempo. E está bem perto. Está bem perto, é só uma questão de tempo. Todos os inimigos sejam sujeitados definitivamente no tempo e no espaço. Nós convivemos com isso. Amém, queridos? Amém. Mas o fato de nós nos movimentarmos na contramão do mundo, isso às vezes dá dor. Às vezes a gente se angustia. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente tem aflições. Às vezes o nosso coração está carregado. Às vezes a nossa mente está carregada de um monte de coisa. Mesmo assim, glória ao Senhor Deus, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que ouve as nossas confissões de pecado, que fortalece a nossa vida e o nosso coração, e que reparte do seu poder e da força para conosco, para que a gente continue firme no dia mau. Mas seria muita ingenuidade a gente não admitir que viver como cidadão do reino dos céus, nesse mundo, é um grande desafio, porque a gente vai na contramão do mundo. Você tem que encarar a família muitas vezes. Muitas vezes você vai ter que encarar a família, porque você está prezando pelo caminho do Senhor Jesus Cristo, e às vezes algumas pessoas da família vão ficar chamando a sua atenção, dizendo que você está exagerando. E não entende o que está acontecendo com você. Você está andando com Deus. Muitas vezes você vai precisar encarar os amigos da escola, para os jovens, os adolescentes. Muitas vezes, porque lá na escola, todo mundo se diverte com o pecado, e nós prezamos pela santidade. Todo mundo fica com todo mundo, e nós estamos nos guardando. Amém? Amém, amém, jovens? Posso ouvir um amém dos jovens? Essa é a nossa vida. É luta? É luta sim. É luta sim. Mas fique firme. Você não foi salvo por um Zé Mané, você foi salvo por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele é leão, ele é forte.
E você for salvo e é da família de Deus, então você é forte. Os molenga não entram no reino de Deus. Não aguenta. Agora você tem o Espírito de Deus em você. Amém, queridos? Amém. Você tem o Espírito de Deus em você. Então você aguenta tudo. Fica firme. E você tem o poder de Deus a teu favor. Você tem Deus com você. Fica firme. Fica firme. Amém, queridos? É assim que acontece. Paulo está reconhecendo tudo isso na vida desses irmãos, né? Deus, 5, Deus usará essa perseguição, veja que até a perseguição, quando Deus permite as coisas, tem propósito pedagógico. Tem propósito pedagógico. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A causa do Evangelho, você não entrou na igreja, não entregou a vida para Jesus só para ter uma vida melhor. Você ia para o inferno, Você ia. Esse meu é muito paulistano, né? Desculpa, saiu um tique. Bem Zona Leste, né? Bem Zona Leste. Eu era ZL também, lá na capital. Aí, peraí, deixa eu lembrar o que eu estava falando, que eu já esqueci. Né? Peraí, eu preciso começar de novo aqui. Deixa eu ler o texto. Peraí, preciso voltar, desculpa. Fui brincar e quebrou. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estou sofrendo. Lembrei. Vamos lá. Meu amado. Meu amado, deixa eu dizer um negócio para você. Você não entrou no reino de Deus e na igreja só para ter uma vida melhor. Meu querido, você ia para o inferno. Como você nasceu condenado. Era uma questão de vida ou morte. A causa do Evangelho é uma questão de vida ou morte. Você dê graças a Deus pelas lutas que você tem. Porque, lamentavelmente, muitos no mundo irão para o inferno e você tem uma herança garantida no Senhor Jesus e na glória. Não importa a luta que você passe. Ei, o Evangelho é a causa mais preciosa do universo. O Evangelho vale a pena. Lute pela fé que você tem, pelo que você crê no Senhor Jesus Cristo, pelo que te resgatou, pelo poder que te resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de rejeição, de pecado, que se diverte com o pecado, com imoralidade, cheio de morte, que cheira morte, que fede morte. Deus nos retira dessas coisas com poder e força e nos transporta para a casa do papai, uma casa que é permeada de amor, de aceitação, de perdão, de misericórdia, de graça, de herança. Deus fez isso com você. A causa do Evangelho é preciosa demais para você não lutar por ela. Mas tem que lutar por ela? Tem sim. Lutar pela sua fé, defender a sua fé, se esforçar pela sua fé. Eu não estou dizendo se esforçar para a salvação, não, é se esforçar porque você foi salvo. Você já entrou na salvação. E tem que permanecer nela dignamente. Então você tem que aprender a dizer não ao pecado. Tem que aprender a dizer não para os amigos. Tem que aprender a dizer não para o mundo. Tem que aprender a dizer não à proposta de imoralidade. Tem que aprender a dizer não àquilo que vai desagradar ao Senhor e à sua vontade. Depende de esforço, sim. E se for preciso pagar preço pela verdade, pague. Eu já contei testemunhos da nossa vida lá em São Paulo, que defendendo a verdade, tomamos altos prejuízos financeiros na nossa vida.
mas a minha consciência não está à venda. A minha moral não está à venda. Não está mesmo. Nunca esteve, nunca estará. Né? Eu não consigo evitar esses trocadilhos. Para quem não sabe, meu nome é Paulo Moral, né? Moral é meu sobrenome. Então, tem preço que a gente paga para andar correto. Então, pague. Ah, mas aí eu não vou ter tanta vantagem. Vantagem? Você está salvo. Você já vai para o céu. Você já tem herança da glória. O que você está falando? Você está raciocinando igual um perdido? Tem que raciocinar igual um filho de Deus. Pensa igual um filho de Deus. Você só perde o que você pode perder. Ao que você não pode perder, você não pode perder. Diz o sábio. Né? Então, e daí? O que a gente perde não faz a menor diferença, porque aquilo que é meu e é do Senhor e da parte do Senhor, nem o inferno inteiro consegue tirar. E eu não vou abrir mão disso. Então, tem esforço sim. Tem esforço sim. Se esforça por Jesus. Abra mão do pecado sempre. E esse tipo de sofrimento vai te dar experiências de poder com o Senhor. Experiências de poder. Deus está dizendo que isso vai te dignificar. Uau, o que é isso? Deus está dizendo que Ele vai te dignificar. Porque a causa do Evangelho é poderosa, é a maior e vale a pena, tem valor. Tudo que tem valor, custa. Assim é o Evangelho, assim é Jesus, assim é vida de oração. Vai custar tempo de você, dedicação, disciplina, estudo da palavra, custa. Mas é o melhor investimento que a gente pode fazer. E Paulo só está começando na saudação aqui. Ele está dizendo, Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, preste atenção, em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus está vendo, Deus sabe de tudo, Deus contabiliza tudo, Deus sabe o que faz com os seus filhos, Deus cuida e protege dos seus filhos. Agora, não use um texto desse para se divertir, né, com a vingança será maligna, né? Não. Deus em Romanos, Paulo em Romanos também diz que a vingança pertence a mim. A nossa justiça não vale nada. Não vale nada a nossa justiça. A melhor coisa que a gente pode fazer é perdoar os que injustiçaram, que nos afligiram, que nos perseguiram. Perdoa todo mundo, não importa o que é. Não importa o tamanho. Perdoa, deixa Deus cuidar. Põe tudo na mão de Deus. Ele vai saber o que fazer. E na medida certa, na hora certa, do jeito certo, Deus sabe o que fazer. Perdoa todo mundo que tem que perdoar. Tira essas ofensas, essas dívidas, essas notas promissórias da tua alma. Libera, se liberta dessas coisas e põe todas as questões nas mãos de Deus. Deus vai saber o que fazer. Amém? Então, Paulo está exortando os irmãos de Tessalônica aqui a respeito dessas verdades. No meio da perseguição, fiquem perseverantes, continuem fiéis, lembrem da esperança que vocês têm, e que essa perseguição, o que pode acontecer no meio dessa perseguição, é vocês serem dignificados, porque estão sendo fiéis à causa do Evangelho. Amém? E ainda na saudação inicial de Paulo aos irmãos de Tessalonicenses,
Aí parece que logo na saudação, ele dá uma pincelada no assunto escatológico. Ele já começa falando aqui, e vai desenvolver propriamente dito no capítulo 2. Por isso que eu me detive só no capítulo 1 aqui. Aí no verso 7, ele já entra na outra temática, que é: Deus nos dará descanso no dia do Senhor. Um dia nós teremos descanso, sim, mas hoje é dia de trabalhar e de lutar. Hoje é dia de trabalhar e de lutar. E fica firme, porque se você estiver faltando força, se você estiver cansado, o Senhor vai te fortalecer. Nós vamos orar por isso hoje. O Senhor vai te fortalecer. Ele vai robustecer o teu coração. Vai robustecer as tuas convicções. Vai robustecer a tua vida sentimental. Vai robustecer a tua fé. Deus vai fazer isso com você. Amém? Porque é o que Ele faz mesmo. Aí entrando no verso 7, Paulo lembra os irmãos do seguinte: Deus concederá descanso a vocês, sim, que são afligidos, e também a nós, quando? Na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Opa, isso é muito importante. Ele está dizendo que a igreja deve perseverar até que Jesus venha. Até que Ele venha. Ixi, deixa para lá. Né? Até que Ele venha. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Ok? Pela fé Ele está aqui. E não é disso que a gente está falando. E também não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da segunda vinda. Virá, por quê? Porque quando Ele virá desse jeito aqui, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus. Preste atenção. O dia da salvação também é dia de juízo. Dia de libertação também é dia de juízo. Sempre andam juntos. A salvação e o juízo sempre andam juntos. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. É desse jeito aqui, não dá para amenizar isso não. Tem que obedecer a Jesus por uma questão de vida ou morte, sim. Tem que seguir a Jesus por uma questão de vida ou morte, sim. Não há outro caminho, não há outro Deus. Amém? Eles, verso 9, serão punidos com destruição eterna. Quando Jesus vier, na segunda vinda, os desobedientes e que se recusaram a obedecer ao Senhor Jesus, serão punidos com destruição eterna. Aí, os pré-tribulacionistas enlouquecem com esse texto. Não vou falar mais que isso. Ok? Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Tudo isso na saudação inicial de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso, nos versos de 7 a 10, aqui,
ele já introduz um texto importantíssimo sobre a segunda vinda de Cristo. Basicamente, o que ele fala aqui é que, algumas coisas que eu destacaria, todos nós, sim, um dia descansaremos. E para os cansados, o Senhor libera força. O Senhor libera força. O Senhor libera força sobre você, para permanecer firme e perseverante. Amém? Outra coisa que a gente destaca nesse texto, o dia da salvação também é dia de juízo. Aqueles que não creram em Jesus e escolheram não obedecer a Jesus, não estou falando crer, preste atenção nisso, irmão, amém? Está falando crer, está falando obedecer. Ah, eu entreguei minha vida a Jesus, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Obedecer. Obedecer é viver. Obedecer é praticar. Lembra no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, quando ele acaba o Sermão da Montanha, e ele faz uma parábola, exemplificando aqueles que ouvem e obedecem, ouvem e praticam, e os que ouvem e não praticam. Os que ouvem e praticam são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, as tempestades, os ventos, batem contra a casa, mas ela permanece firme. Jesus diz: os que ouvem e praticam a minha palavra são como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Mas, ele continua a parábola dizendo, mas existem aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Vêm as chuvas, as tempestades, os ventos, e com ímpeto bate contra aquela casa, e ela cai e é destruída. Estes, Jesus fala, são os que ouvem a minha palavra e não as praticam. Não tem a ver com fé. Tem a ver com viver o que você crê. Vivenciar, pôr em prática o que você acredita. Não é Tiago que diz que a fé sem obras é morta? Amém, gente? A fé sem uma manifestação de operosidade, a fé sem ação, a fé sem uma manifestação física, material, não é fé. Então não tem sentido. Ela é nada. Ela é morta. A questão, como falei domingo passado, aliás, a gente ouve uma palavra de Deus, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente tem que melhorar. A gente tem que praticar o que a gente ouve. E não ficar, 15 anos depois de ouvir, de orar, de ler muita palavra, de ouvir muitas mensagens, 15 anos depois você não melhorou nada. Não. Nós temos o desafio de melhorar. De melhorar. De se abrir para o Senhor. De permitir Ele transformar a gente lutar as nossas lutas, lutar as nossas lutas, as perseguições externas, mas as aflições internas. Eu tenho as minhas lutas pessoais que eu preciso lutar, mas a gente não luta sozinho. Essa é a grande diferença no cristianismo. A gente não luta nenhuma luta sozinho, a gente tem o poder de Deus. Amém, queridos? Então, Paulo está falando e lembrando essas coisas para os queridos de Tessalônica. Quando entra, então, no verso 11, ele já muda a temática, aí ele vai para conselhos e exortações.
ele lembra algumas coisas aqui para os irmãos. No verso 11, ele fala assim: assim, continuamos a orar por vocês. Ele faz uma saudação, lembra da fidelidade e da perseverança deles, dá uma pincelada sobre o assunto do descanso e do dia do Senhor, de como ele será. Aí ele entra no verso 11, dando um conselho no final dessa saudação inicial, né? Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Percebe como fé e ação está sempre vibrando? Os dois, fé e ação, né? Aí o verso 12: então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês. Será honrado em vocês, na vida de vocês. Não apenas pelo que vocês fazem, mas na vida de vocês. E vocês serão honrados com Ele. Olha que troca linda que Jesus faz. Jesus é honrado na nossa vida e nós somos honrados com Ele, quando isso acontece. Mas primeiro, a gente é que demonstra na nossa vida e viver, honra a Jesus. Amém? Tudo isso é possível pela graça de nosso Senhor, de nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo. Amado, deixa eu falar algo para você. Mesmo que diante de nós tenhamos todos esses desafios de perseverança, de fidelidade, de operosidade e tudo mais, Paulo lembra os crentes e lembra a mim e a você também que tudo na obra de Deus, tudo na vida cristã, tudo que podemos realizar para o Senhor é graça, é uma provisão de graça. E graça aqui é poder, graça aqui é presente, graça aqui é dom, são dons que Ele derrama sobre nós. Nós nos ajoelhamos, mas onde que qual é o lugar, qual é o jeito que a gente recebe um banho de graça? O lugar é o lugar do quebrantamento, é da contrição, é do joelho dobrado. Senhor, diante de nós, diante de mim, eu tenho um desafio, eu tenho um trabalho, eu tenho um projeto, eu tenho um cliente, eu tenho um filho que está se afastando do Senhor, eu tenho um casamento que está precisando de conserto. Diante de mim, Senhor, eu tenho uma célula que precisa crescer e multiplicar. Papai, diante de mim, eu tenho uma questão de saúde, eu tenho uma questão complicada na minha casa, na minha família. Senhor, diante de mim, eu estou diante de uma situação que eu não tenho saída nenhuma. Coloca diante dele, se quebranta, se ajoelha, nesse lugar de quebrantamento, na presença de Deus, no altar. O Senhor vai tocar, Ele vai visitar você, Ele vai visitar, não é uma boa palavra, mas Ele vai manifestar, Ele vai tocar você, Ele vai fortalecer você, e pela sua graça, Ele vai derramar sobre você tudo o que você precisa para permanecer firme e perseverante. Mas tudo começa nesse lugar de quebrantamento e de arrependimento de pecados na presença dEle. É ali, meu querido. É de alguém buscando a presença, é de alguém buscando o Senhor, é de alguém buscando mais do seu Espírito, mais do enchimento do seu Espírito. A gente tem que agir, tem que ir para esse lugar. Eu não sei quantas vezes você ajoelha para orar. Eu quero convidar você a fazer isso. Quero convidar você a se inclinar diante de Deus, a praticar isso com o seu corpo, pôr a cara no chão.
dobrar os seus joelhos, manifestar com o teu corpo quebrantamento, porque a graça do Senhor é liberada sem medida para todos nós, mas Deus rejeita aquele de coração orgulhoso, petulante, arrogante. Deus não suporta gente assim. Deus não suporta gente assim. Mas aos quebrantados, Ele libera o céu. Ele libera o céu aos quebrantados de coração. Sabe, amado, o tamanho da nossa força e do nosso poder é proporcional ao tamanho, ao lugar onde a gente chega de quebrantamento e arrependimento. Quanto de graça me é carregado na vida para sermos e fazermos o que precisamos, é proporcional ao quanto de quebrantamento e humilhação a gente alcança, a gente pratica na presença de Deus. O quanto somos cheios é proporcional ao quanto nos esvaziamos. Amém, gente? Ao quanto nos esvaziamos na presença de Deus. Pouco cheio, pouco esvaziamento. Muito esvaziamento, muito enchimento da sua presença. Fé, revelação, visão, força, fé para o sobrenatural. Fé para o sobrenatural. Pode cair um mundo. O sistema pode mudar. O petrodólar já não existe mais. Quem sabe disso? Levanta a mão. Quem sabe disso? Levanta a mão. Que já não existe mais petrodólar. A economia do mundo vai mudar. O mundo está mudando. Pode cair o mundo. Nós somos os filhos de Deus. Amém, queridos? A graça. A gente se esvazia e a gente é cheio. A gente se inclina e a gente é empoderado. Amém, gente? É isso que Paulo está falando aos irmãos de Tessalonicenses. Finalizando, até lá, até que Jesus volte e a gente entre no nosso descanso, agora, a gente ora, porque ele está falando de orar. Olha o verso 11, né? Assim continuamos a orar por vocês. Então, até que a gente entre no nosso descanso, a gente ora por capacitação, poder, dignidade, fé e operosidade. Quem está cansado, tem se sentido cansado, tem se sentido, louvor, pode subir, se sentido assim, esgotado com a vida, esgotado com o dia a dia, tem coisas diante de você que você precisa de solução, mas você ainda não sabe. Você está diante de algumas angústias que têm oprimido o seu coração, têm judiado do seu coração, têm afligido o seu coração, seja uma questão financeira, seja uma questão familiar, seja o que for, não importa, até uma questão ministerial ou uma questão pessoal no teu próprio coração. Uma questão existencial, uma questão diante de Deus, que você ainda não está ouvindo a voz de Deus. Se você tem alguma coisa, eu quero dizer, ou está cansado, emocionalmente cansado, mentalmente cansado, no nome de Jesus, o Senhor vai tocar em você e vai fortalecer você hoje. Amém? Se você está nessa condição e sabe e precisa de um poder, fica de pé. Um poder de Deus sobre você. Fica de pé. Nós vamos orar.